Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Kennedy Litaif, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do Brasil. Trago para vocês hoje um pouco mais da compreensão da evolução das espécies pela seleção natural. Comportamento animal. Costuma-se dizer que somos inteligentes, sofisticados e os animais irracionais e estúpidos. A teoria da evolução pela seleção natural das espécies sugere que essa escalada da inteligência e da consciência deveria ser um aclive suave e não uma divisão abrupta. Os etólogos encontram cada vez mais evidências de que muitos dos atributos originalmente concedidos só aos humanos estão presentes no reino animal. Veja os chimpanzés. São menos espertos que os humanos, fato, mas ainda assim são bem espertos e fazem coisas que até outro dia achávamos que fossem exclusividades nossas. Chimpanzés não falam, mas são capazes de aprender linguagem de sinais e conseguem comunicar ideias simples. Constroem e usam ferramentas rudimentares. Seu nível de inteligência para uso de ferramentas é comparável ao de uma criança de 5 anos. Gostam de montar quebra-cabeças só por diversão como nós. Conseguem contar até 40 e fazer operações aritméticas simples, e são capazes de algum nível de empatia. Não são animais estúpidos, são mais parecidos conosco do que gostaríamos que fossem. Não há vergonha nenhuma em ser primo dos chimpanzés. Eles representam nosso elo mais próximo na imensa corrente da vida em nosso planeta. O estudo do comportamento animal em termo evolucionário é tão antigo quanto o darwinismo. A etologia é o ramo da ciência que estuda esses comportamentos. Ele não se reduz aos mecanismos do comportamento, mas, sobretudo, estuda sua função adaptativa e seu desenvolvimento filogenético. De acordo com a biologia evolutiva, as características comportamentais são como qualquer outra classe de caracteres. Esses comportamentos exigem diversas variações genéticas e não genéticas, criando diferenças entre populações e espécies. Portanto, todo comportamento é sujeito à evolução pela seleção natural. A aprendizagem são modificações de um comportamento em resposta às experiências específicas. Observe o comportamento de um animal doméstico, de um cão de estimação, e verifique o aprendizado diariamente do mesmo. Olhe a empatia desenvolvida por um macaco prego, criado em cativeiro, com o seu cuidador. Veja a empatia e o comportamento de um papagaio criado em casa. Precisamos ter um entendimento correto do que seja a evolução das espécies pela seleção natural. Existe um engano, um equívoco no entendimento conceitual da mesma. Devemos entender que a seleção natural não é perfeita, muito longe disso. Os organismos surpreendentes e as adaptações incríveis que ela produz faz-nos imaginar que a mesma é perfeita, que é uma força que instiga os organismos constantemente, impelindo-os ao progresso de acordo com suas necessidades. Isso é um erro crasso. Você não precisa ser perfeito para ter sua própria geração. Necessita somente ter genes suficientemente bons para isso. As pessoas precisam entender que a natureza não é estável. Muito pelo contrário, ela é instável. Portanto, ela é totalmente imperfeita. E são essas imperfeições e instabilidades que mantêm a vida na Terra através da seleção das espécies
e outros processos evolutivos. Dito isso, precisamos entender que a seleção natural é mecânica e desatenta. Em suma, ela não tem objetivos e nem está se esforçando para gerar progressos ou qualquer ecossistema balanceado. Perfeição e estabilidade são utopias quando nos referimos à evolução. Tudo na vida é uma questão de conhecimento secular e científico. Não temos o direito de cruzar os braços e aceitar a hipótese religiosa, pois ela nem de longe é uma ciência, e sim uma pseudociência. E hoje em dia é apresentada com uma nova roupagem, conhecida como design inteligente. A inteligência foi um ganho exponencial que a evolução nos presenteou, mas, como sempre, existem os burros para trocá-la no dia seguinte. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Atenciosamente, Kennedy Litaif, o mago do realismo.